Boa noite a todos. Estamos dando início aqui ao nosso webinar sobre PMO. Essas três letrinhas aí que muita gente aqui já ouviu falar, tem gente aqui que trabalha, né, dentro do PMO. Desde já eu quero agradecer você pela presença aqui conosco, de nos ouvir, de participar aqui, contribuir com o conteúdo, porque vai ser uma noite bem bacana e bem proveitosa. Vou pedir ao Marcos aí para se apresentar e a gente dá continuidade aí. Boa noite, pessoal. Eu já me apresentando um pouco, sou o Marcos, trabalho aí dentro da área de PMO há praticamente 15 anos, implementando aí alguns escritórios de gerenciamento de projetos, coordenando alguns projetos, atuando aí, já atuei em vários projetos no nível Brasil, quase todo, rodando, de norte a sul do país, gerenciando projetos por aí. Tá certo, Marcos. Obrigado aí pela apresentação. E tô vendo aqui que a turma já está falando aqui, o Marcos Souza, o Geraldo Márcio Azevedo, boa noite aí para vocês. Tô vendo aqui que eles já escreveram. Quem tiver aqui conosco... Geraldão já trabalhou comigo em PMO, Marcos trabalha ali na SNC, alguns projetos já trabalhamos juntos. O André também, prazerão, André. Bacana. André também trabalha hoje comigo. Muito legal receber essa turma aqui. E quem tiver aí, gente, pode nos avisar se o som tá chegando bacana, colocar aí de onde que vocês são, se de Minas mesmo ou de outro estado aí. Eduardo Amorim, boa noite, também está aqui conosco, já esteve em outros webinars aqui. Seja bem-vindo, viu, Eduardo? E para dar início, pessoal, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a definição, né, do que é o PMO. Vou pedir ao Marcos para explicar para a gente os tipos e a partir disso vocês podem interagir conosco, usando aí os comentários, fazendo perguntas, que o máximo que vai acontecer, se a gente não souber responder, nós vamos procurar. Mas a gente conhece um pouquinho, então acredito que vai ser bem bacana aí com vocês. A Letícia está falando aqui, ó, Marcos, privilégio estar no time do Marcão. Isso aí. Bacana, Letícia também é dessa, trabalhamos juntos aí. Então vamos lá, fica à vontade, Marcos. Então vamos lá, pessoal, o que é PMO, né? O que essas três letras, igual o Léo falou, Project Manager Officer, é um escritório de gerenciamento de projetos. Né? O que ele é? Ele é responsável ali por definir, implementar, garantir e manter os padrões de gerenciamento de projetos. Essa é a principal função dele. Então, o que ele faz? Ele define como vai ser feita a comunicação do projeto, ele define e auxilia na indicação de quais são os melhores indicadores de resultados para medir a performance do projeto. De forma em geral, ele ajuda e auxilia o controle do projeto. Então, ele tem a função, dentro da corporação, do PMO, tem uma função de dar ali uma garantia, uma segurança para a alta direção, para a empresa como um todo, que os projetos eles estão seguindo os processos indicados e as suas etapas estão sendo controladas. Então, esse é o PMO, é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, e dentro dele existem várias facetas e vários níveis que ele pode atuar, dentro, lógico, da própria estrutura organizacional da empresa. Tá certo, obrigado aí pela definição, Marcos. Nós temos aqui mais algumas pessoas falando conosco. A Aline, boa noite, vamos em busca de conhecimento com os profissionais mais fera do mercado. Sucesso, Marcos e Leonardo. Obrigado aí, Aline. O Geraldo falando mais uma vez, foi um prazer trabalhar com essa fera em 2 PMOs, esse sabe. E o Marcos, a Aline colocando, Marcos, referência em PMO, mestre. Muito bom, prazerão, né? Estou aprendendo muito ainda, tem caminho longo para seguir. Mas é muito bom, né, receber o feedback aí de vocês, porque
A gente sabe que esse conteúdo aqui ele só cresce, né, coletivamente. Eu sempre falo que a inteligência coletiva que faz com que a gente possa aprender cada vez mais. Então o webinar ele é muito legal, porque dá para a gente sentir aí a energia, né, o entusiasmo da turma em poder participar conosco. Isso é bem bacana. E dando sequência aqui, Marcos, no nossos temas, né, na nossa pauta, falando aí a definição de PMO, os tipos de PMO, a responsabilidade de cada um deles, resumidamente a gente pode falar um pouco disso e já focado aí na questão do valor, né? Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, ainda nem sempre conseguem enxergar o valor que o PMO ele pode trazer para a organização, mas isso para mim é muito nítido, só que a gente demonstrar isso nem sempre é fácil, né? Para que a gente tenha aí o devido patrocínio, que a gente tenha aí o devido investimento necessário dentro do PMO. Então, fala um pouquinho disso aí para a gente. Tá, Léo, então vamos falar então rapidinho, né, os tipos de PMO e as suas responsabilidades. Separei alguns, né, o PMO, como eu comentei, ele pode ter várias facetas. Eu peguei os 6 principais, mas dentro disso a gente sabe que ele pode, né, ser completamente 2 ao mesmo tempo, 3, 5, até mesmo 6, né, e criado assim outros tipos de PMO. Mas os mais clássicos, né, que a gente encontra aí é o PMO de suporte, que também pode ser chamado de PSO, ou Project Service. Né? Ele é um PMO que tem como base mesmo ser igual a um consultor. Então, uma pessoa ali, um escritório, um grupo de pessoas, às vezes pode ser também uma única pessoa, também isso é muito comum, que ele auxilia e define a metodologia de gerenciamento do projeto. Qual metodologia que eu vou usar para gerenciar esse projeto? Metodologia tradicional, cascata, posso trabalhar ali com ágil, ou até mesmo a junção dos dois, né, que hoje cada vez mais tem ganhado no mercado, né? Se trabalhar grandes projetos, já tem trabalhado com híbrido tradicional e ágil, né, e alguns voltados para a área de TI, totalmente ágil, né, onde chega-se rápido no resultado. Então, o PMO de suporte, ele tem como característica principal realmente aquela parte daquele ser consultor, aquele cara que conduz ali e orienta as áreas a como gerenciar os seus projetos. Né? Ele indica ali quais são os resultados, ajuda a definir quais são os indicadores. Vou trabalhar indicador finalístico, vou trabalhar indicador direcionador. Né? Então, esse PMO, especificamente, ele é voltado, focado, né, como um consultor mesmo. Né? Passando para um outro PMO também que a gente encontra aí bastante, né, o PMO corporativo, né, ele tem como, diferentemente do PMO que ele é focado ali para só suporte, o PMO corporativo ele já entra um pouco dentro do portfólio dos projetos, ou do portfólio da empresa. Então, ou seja, um está um pouco mais em cima, o outro já começa a entrar um pouco mais no detalhe do qual é o resultado da empresa. Então, ele trabalha dentro do portfólio. Só abrir um parênteses, Léo, rapidinho, para explicar o que é portfólio, o que é programa e o que é projeto, né? Por favor. Né, para ficar mais fácil o entendimento. Isso. Então, o que é um portfólio? Portfólio é um grupo de programas. E o que é um programa? É um grupo de projetos. Então, rapidamente, um exemplo. Eu tenho uma construtora, né, gostaria de ter, mas é só um exemplo, tá, pessoal? Né, imagina, uma construtora que ela possui 3 áreas de atuação. Uma residencial, né, voltada para predial, uma outra para industrial e uma outra área focada mais para a parte urbanística, né? Então, ela pode ter projeto de casas, prédios, obras industriais, né, e projetos de urbanização. Então, repare, eu falei em 3 tipos de projetos diferentes. Então, se uma empresa ela tem 3 tipos de projetos diferentes, eu posso juntá-las em programas diferentes, que têm em si uma correlação. Então, todas as construções voltadas para residencial é o meu portfólio residencial.
Ao mesmo tempo, eu posso ter o meu portfólio industrial, onde eu junto todas as obras industriais, e ao mesmo tempo as urbanísticas, um portfólio de urbanização. Então, juntando juntando o projeto de cada, separando, né, na verdade, cada um desses projetos, a gente consegue identificar mais fácil o portfólio da empresa, o programa das empresas, né? E quando eu junto os três, eu tenho a visão geral, que é o portfólio. Então, o portfólio é a visão macro, programas conforme cada característica dos projetos e depois projetos, um detalhe mais específico. Então, o PMO corporativo, ele fica ali no nível, normalmente, não é obrigatório, tá, pessoal? Isso é importante, isso é o que é usual, é a forma que a gente pode trabalhar no projeto, mas é o que a gente vê hoje aplicado no mercado, que o PMO corporativo ele trabalha mais dentro do portfólio. E evoluindo ainda mais, a gente já passou em 2, né? Vamos para o terceiro, são 6, então vamos tentar aí bater rapidinho aí com vocês. PMO de controle, né? O que é o PMO de controle? Aí, um cuidou, definiu os processos, o outro entrou um pouco mais no detalhe, que é portfólio. O PMO de programa, o PMO de controle, ele já entra na parte de programas. Ele consegue ter uma visão ainda de interface entre os projetos. Igual eu dei o primeiro exemplo, uma pessoa que trabalha ali no residencial, na parte de programas, ele pode ter ali, controlando 5, 6, 12 obras residenciais ao mesmo tempo. Então, ali vai ter várias concorrências. Léo conhece isso demais, né, Léo? Concorrência na parte de suprimento, que às vezes ele é unificado. Qual obra que vai comprar primeiro? Para onde eu vou mobilizar a minha equipe principal, minha segunda equipe, né, dentro da própria obra? Então, existe uma concorrência ali e o PMO de programa, ele consegue ver todas as obras, nesse caso, residencial. Então, ele tem uma visão de interface das áreas. Então, é um cara que consegue ali transitar em todas as áreas, não só a área do projeto. Descendo um pouco mais ainda em nível de aprofundamento das informações, tem um quarto PMO, que é o PMO departamental. Né? O que ele é? Ele é o PMO da área, simples assim. Né? É o PMO focado para aquele projeto e ponto final. Ele não olha as interfaces, ou somente olha as interfaces internas à área dele. Né? Não quer dizer que o cara também vai ficar só trancado no mundo dele ali, fechado, 7 chaves, não vai ter contato com ninguém. Não, ele vai ter contato o tempo todo. O PMO tem contato com muita gente o tempo todo, mas ele tem contato mais focado para o departamento e para a área específica dele. Tá? Entrando um pouquinho mais abaixo ainda, tem o PMO técnico. E esse PMO técnico, pessoal, é o que eu mais vejo no mercado. Normalmente é o primeiro que aparece dentro da empresa. Vou te explicar o porquê. O PMO técnico, ele é como se fosse um departamental, mas é aquele cara que conhece um pouco mais de gestão, ele é técnico da área, mas conhece um pouquinho mais de gestão, sabe um pouquinho mais da planilha de Excel, que é usada no dia a dia, consegue concentrar sua apresentação para apresentar os resultados do projeto, mas ele não tem a formação mesmo de um gerente de projeto, mas ele tem o viés e o conhecimento técnico com um pouco de conhecimento de gerenciamento de projeto. Normalmente, o PMO nasce aí. Aí você vê, quando você vê na corporação várias iniciativas diferentes de gerenciamento do projeto, você vê aí nascendo, começando um PMO. Mesmo tímido, mas é um PMO. Aí o que acontece normalmente nas empresas, né? 4, 5 templates diferentes, 6, aí depois se estrutura-se um PMO para convergir todos os indicadores, as apresentações. Esses são os mais clássicos. Eu vou tratar agora no terceiro, mas eu só queria fazer um resumo rapidinho, que todos que eu falei, tem um ponto em comum. Nenhum deles são responsáveis direto pelo resultado do projeto. Né? Então, esse é o principal ponto e o ponto mais comum desses PMO, desses 5 PMOs que eu passei com vocês. Mas tem um sexto PMO que também é muito usado aí no mercado, que é o PMO terceiro. O que é isso? Igual a palavra fala mesmo, a terceirização do PMO. Né? Isso aí, eu já trabalhei em vários projetos como PMO terceiro. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Né? Imagina uma empresa de transporte,
ela precisa ampliar ali seu galpão, né? Ela mexe com transporte de carga, precisa ampliar a sua área de estocagem, resolve contratar, ao invés dela desenvolver um projeto internamente, contratar uma pessoa interna da empresa, desenvolver todos os projetos, ela contrata uma pessoa, um técnico, um PMO terceiro, né, que esse sim vai ter a responsabilidade do resultado do projeto. Porque, e lógico, ele vai ter ali uma bagagem, tem que ter um apoio muito grande do sponsor, que esse cara aí que vai segurar a bronca do PMO, né? Mas esse PMO terceiro, no mercado também, é o que você vê mais comum. Então, é uma área que tem muita consultoria, muitas pessoas desenvolvendo projetos, né? E atingindo, lógico, seus resultados, né? Então, são esses 6 aí tipos de PMO que eu queria trazer para vocês, trazer como exemplo, né? Eu queria escutar aí, ver se tá certo, né? Se na sua empresa também trabalha desse jeito, ou se você junta 2, 3 tipos de PMO, o meu PMO corporativo, mas ele entra lá no nível de detalhe, que ele é técnico ao mesmo tempo, e isso pode acontecer, tá, pessoal? Nada é escrito em pedra aqui, não, é tudo, na verdade, uma construção, e essa construção de um PMO, ela abrange ali várias diferenças, né, de forma de trabalho. Nada cravado em pedra, né, Marcos? Se aproveitar a turma tá dando boa noite aí, conversando. Se alguém tem alguma dúvida, pessoal, ou quiser contribuir aí com as nossas explicações, com a conversa, com o webinar, fiquem à vontade aí para poder escrever, porque é sempre muito bem-vindo, né, os conceitos aqui para a gente poder discutir. E é muito importante o que o Marcos disse aí no final, que misturar a característica de um com o outro não tem problema nenhum. Até mesmo porque o próprio PMI, né, o PMBOK 7, ele veio com uma visão aí de agregar valor e agilidade, adaptação. Isso tem sido bastante presente aí nos nossos projetos. E o PMO ele tem que se adaptar, né? Não adianta falar, eu vou fazer isso, escreveu e acabou. E se parecer um risco não previsto? E se algo acontecer que você não esperava? Então a gente tem que ter solução de contorno, né? A gestão de risco ela é importante, mas sempre prevê aí soluções de contingência para que a gente possa atuar, né? Atuar é aquela métrica, né, de se errou rápido, corrige rápido. Né? Não pode permanecer no erro. Então a agilidade aí ela entra bastante nesse ponto. Né? E PMO, né, gente? Quem está aí vê se concorda com a gente. PMO cobra muitas pessoas, não cobra? Escreve aí quem. E aí até uma pergunta, Marcos. A gente acho que tem muita gente aqui que trabalha na área. Como que a gente, ao mesmo tempo, né, precisa ter um alinhamento forte com a organização, de dar apoio aos gerentes de projeto, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de cobrar. Porque o bom PMO, ele é aquele que se tem um problema crítico ali no cronograma, ele vai identificar, ele vai saber escalar no momento certo para os níveis adequados, né? Seja diretoria, seja alta gestão, seja o que for, e isso vai garantir ali, vamos dizer assim, o benefício para a organização, né? Mas a gente sabe que nesse processo a gente lida com pessoas, né? Então como que a gente faz isso de uma forma, vamos dizer assim, a minimizar os conflitos, porque também eles, naturalmente, eles vão acontecer, né? O ambiente de projeto, ele é um ambiente de pressão, existem divergências, mas a atuação do escritório de projeto, ela é dessa forma, né? Ao mesmo tempo que existe o alinhamento com a organização, o PMO tem uma atuação aí de cobrança mesmo, né? Acho que quem trabalha em PMO e não gosta de cobrar, tá no lugar errado, né? Não é PMO, né? É. Ai, Essa é a ai. verdade, Léo. O que eu vejo muito, né, é uma forma da gente poder aí melhorar, ajudar nessa visibilidade, primeiro passo, onde gera mais ruído. É que o PMO o tempo todo trabalha com ruído.
trabalha realmente cutucando ali a ferida, tentando ali mostrar onde estão os erros, identificar onde é que estão os erros, e isso traz um desconforto, principalmente para quem está na frente do projeto. Então, o PMO, dentro disso, que eu vejo que o que mais falta, né, dentro aí das Muitas vezes, corporações. desculpa é remover o tapete, né? É tirar o tapete e deixar a sujeira aparecer mesmo. Então, eu vejo hoje que existe uma necessidade, e ela é gritante, né, e é comum as corporações, eu já vi elas pecarem nisso, é a falta de definições de processos. Então, o PMO, mesmo ele não sendo ali responsável por definir processos, mas definir processos de gerenciamento de projeto, definir os processos de gerenciamento de projeto é responsabilidade dele. Então, ele entender, definir esse processo, deixar bem claro quais são os seus papéis, quais são as suas responsabilidades e sempre divulgar isso. Então, você vê ali muitos conflitos, eles acontecem por essa área nebulosa. Ninguém definiu nada, né? Chegou um cara maluco ali, que chamaram ele de PMO, né? Já está me cobrando aqui o dia inteiro, buzinando no meu ouvido, né? Não sabe o que eu tenho para entregar. O que a gente escuta isso é o dia a dia nosso, né? O que eu vou entregar? O que eu tenho que fazer? Né? Pô, esse cara fica me cobrando aqui o dia inteiro, não deixa nem eu trabalhar, não me ajuda. Né? A primeira palavra que a gente vê, esse PMO não me ajuda. Né? E quando a gente identifica isso, a gente vê ali uma oportunidade, nem vou chamar de falha, mas uma oportunidade de se definir os processos. Né? Então, o PMO, para buscar essa melhoria na gestão do projeto, é necessário ele realmente definir os processos, ajudar, divulgar os processos, depois dentro disso ele definir ali os procedimentos. Poxa, o que eu vou entender que o seu projeto está vermelho, amarelo ou verde? 95% vai ser uma aderência do projeto, vai ser a curva S, vai ser um indicador de resultado, porque às vezes nós estamos tratando com projetos e não projetos, mas a gente faz gestão também de não projetos, né? Que são processos. Então, ajuda a definir ali os procedimentos e os indicadores e mostrar o valor, né, dessa gestão da gestão do gerenciamento do projeto para o benefício do projeto, não somente o benefício da pessoa. Então, a gente conseguir trazer, estruturar isso é muito importante. Como é que a gente faz isso? E eu vejo muito isso acontecer. Definindo processos, definindo procedimentos e definindo ali indicadores do projeto que vai dar condição para o seu gestor, condição do gestor do projeto, para o gestor da área, para o responsável da área, dar uma condição de visualização antecipada dos problemas, tá? Uma condição de medição do projeto, que dê também ao gestor do projeto uma visão para melhoria da eficiência do projeto e até mesmo a rentabilidade do projeto. Então, o PMO, quando ele entra, se ele não trouxer essa bagagem, se ele não trouxer essa definição de processo, procedimento, não trazer esse benefício, você realmente vai escutar o tempo todo, olha, lá vem aquele chato do PMO me pedir informação. Isso é importante que você está falando, né? Porque quando a gente pensa em corporativo, na organização, os papéis, né, eles precisam estar muito bem definidos. E muitas vezes o PMO, né, não me ajuda, vai me atrapalhar, não é isso. Pelo contrário, muitas vezes o gestor, o gerente, ele não está conseguindo dar visibilidade da dificuldade dele. Por que ele não entrega, né? Por que ele não avança? O PMO pode me ajudar? Pode, com técnicas, treinamento, dar visibilidade, melhorar a tomada de decisão da organização. Estou até vendo uma pergunta aqui do Geraldo. A PMO é conhecido como dedo duro. Como podemos mudar essa má fama? E eu vou deixar o Marcos falar também, mas eu penso o seguinte, que muita gente tem essa visão. Só que, por outro lado, né, se eu tenho um PMO forte, porque na maioria das vezes as empresas que investem em PMO são profissionais de alto gabarito, são profissionais capacitados.
né? A gente que trabalha com isso, nós temos certificações PMP, certificação de agilidade, vários tipos de vivência, estudo. Então, ou seja, nós que somos da área, nós temos ali um gabarito para auxiliar, sim, a organização, os gestores a atingir o resultado que ela almeja, né, o benefício ali com o projeto. Então, acho que a questão de ser dedo duro e mudar a fama aí, ela tem muito a ver também com um pouco de mudança comportamental, né? É muito do comportamento, porque em gestão de projetos, quando a gente fala de adaptação, de agilidade, tem gente que resiste a tudo. Então, às vezes, o problema é uma mudança de comportamento também que pode ser trabalhada. Estou até vendo o próximo comentário aqui da Aline. A forma de lidar com as pessoas faz toda a diferença. Isso faz total sentido, porque as pessoas precisam entender que aquilo ali não é pessoal, né? Tanto o PMO quanto o gestor, quando o PMO coordena também, o objetivo ali é o sucesso do projeto, que tem que ser o objetivo coletivo de todos os stakeholders ali que estão envolvidos, né? Pode falar, Marcos. Mas essa pergunta aí, ela realmente é o que a gente escuta, né? O PMO acaba sendo ali o dedo duro, né? E o dedo duro na ferida ainda, né? Não só fala mal, mas né, ainda fala ainda bate onde é que está doendo. Né? Na verdade, para a gente tirar essa fama de PMO, o que o Léo falou, como a gente trabalha com pessoas, ao invés de a gente estar de frente para a pessoa, realmente ela entender que nós estamos do lado dela. Não entender que a gente está confrontando, né, ou afrontando, perdão, a gente não está afrontando a pessoa, a gente está confrontando os resultados. Então, de separar a palavra afrontar, que às vezes as pessoas levam para o lado pessoal, isso às vezes é comum, porque é onde às vezes estão contidas as nossas vaidades, né? Ao invés de você confrontar, afrontar, mostrar para a pessoa, olha, não estou te afrontando, não estamos confrontando as ideias. Porque o confronto das ideias é que gera conhecimento e é que gera a melhoria do processo. Então, não quer dizer que o PMO, às vezes, não vai ter nem tanta razão. Pode ser que a área tenha mais razão. Então, a pessoa entender, né, o gerente do projeto entender que o PMO ele está ali do lado para confrontar as ideias, para trazer as oportunidades de aumento de eficiência do projeto, a rentabilidade, trazer ali a oportunidade de comunicar melhor o seu projeto, né? Essa é a ideia. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que trabalhar primeiro na gente. Porque se a gente se colocar como apoio, agora a gente já fez nosso papel. Agora é o outro a gente não consegue dominar. Então, a gente dominando nós mesmos e nos colocando como uma pessoa lado e não de frente, batendo de frente, aí sim você tem a possibilidade de talvez cair um pouco essa fama de dedo duro, né, de X9, como dizem também na área, né? Justamente, o outro a gente não controla, né? Pessoal, vocês concordam aí com o que nós falamos aqui? Tem muita gente aí de PMO, aproveita aí os comentários para compartilhar conosco aí as opiniões. E eu me lembro... Carlyle trabalha no PMO. Carlyle está dando boa noite a aqui. Jordânia também, Jordânia. Mas eu trabalhei em construtoras, né, tanto na parte de execução e também implantando, né, PMOs. E enquanto eu fui gestor de obra como engenheiro civil, eu gerenciei obras, né, de portes grandes, de 250, 300 pessoas. E teve momentos que a consultora não tinha um PMO. Quem me dera eu tivesse um PMO para me auxiliar ali, para falar, ó, isso está crítico, isso não está, precisa fazer isso, fazer aquilo, vamos discutir juntos as soluções, o que a gente pode fazer para otimizar o projeto, né, para a gente poder ter mais sucesso. Então é algo que quem dera se eu tivesse, né, o que a gente vê muito hoje. Em várias oportunidades eu não tive, né, enquanto gestor. Então isso é muito importante, né? Acho que a turma que está aqui tem que sentir muito orgulho aí por trabalhar com PMO, por contribuir com as organizações, porque isso faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Com certeza, Léo. Eu acho que
hoje, dentro, cada vez mais, né, você pega a realidade de gerenciamento de projetos há 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a gente começou aí dentro da área de gerenciamento de projetos, PMO ainda era muito novo, quando existia, né, vai ser até dentro do case, eu vou explicar para vocês, a gente vai educar, mas dando spoiler para vocês, as pessoas nem conheciam o que era. Então, você trazer isso hoje, na realidade, na situação hoje, realmente, você ter um PMO, né, e poder contar com ele para te ajudar, eu te falo, isso aí pode modificar a história do projeto. Tá certo. Pessoal, eu tô gostando muito do bate-papo aqui, né? Não é nem um webinar, acho que é um bate-papo com conteúdo, né? A participação aí de vocês. E eu vou pedir aqui para o Marcos para contar para a gente alguns cases, né? Dentro do tempo que nós temos. E assim, eu acho que a gente tem que fazer um repeteco depois, viu, Marcos? Mais para frente de algum assunto ligado aí à gestão de projetos. Até pedir à turma aí, se quiser sugerir, fiquem à vontade, né? Tanto enfim, na gestão ágil, gestão híbrida, algum assunto aí que vocês gostariam de ver por aqui, podem sugerir. E o Marcos, enquanto isso, pode falar aí alguns cases de sucesso aí pra gente, Marcos. Eu vou trazer cases de sucessos e de insucesso, né? Eu acho que são importantes. Também. A gente aprende como não fazer. Como não fazer, então. Né? Primeiro, pessoal, o primeiro case que eu queria tratar com vocês é o primeiro escritório de gerenciamento de projetos que eu implementei. Primeiro, como todo mundo sabe, né, a gente nunca esquece. Né? Então, eu já certificado PMP, já gerenciando ali uma área comercial de uma empresa, já dentro ali, estou com mais de 25 projetos em andamento, obras em andamento, com mais ou menos umas 15, 20 projetos de engenharia em desenvolvimento, né, e vi dentro do gerenciamento de projetos, dentro da própria empresa, né, que o comercial, na verdade, ele era um PMO, sabe? As características do comercial, você não tinha cara de comercial, né? Lógico, fazia os negócios, fechávamos ali os contratos, mas fazíamos gestões dos projetos, gestão dos resultados dos projetos, éramos responsáveis por aquilo, né? E eu montei, né, uma apresentação rápida para o meu diretor, assim, pedi para ele, naquela conversa bem rápida, assim, você tem 5 minutos aí, eu queria te mostrar quais são os benefícios da empresa, o benefício do PMO. Aí eu falei assim, o que é PMO? Né? Eu perguntou, a primeira coisa que você perguntou, não, escritório de gerenciamento de projetos e tal. Tá bom, Marcos, daqui a pouco eu te chamo, né, para a gente conversar. Me chamou um pouco depois. Então, tá, Marcos, me conta aqui que esse negócio de PMO. Aí já fui abrindo para ele, já tinha montado os slides, já bacanão, eu joguei o primeiro, quais eram os benefícios do PMO, né, o que ele traz dentro das suas padronizações, da forma de gerenciamento de projetos, né, expliquei tudo que nós conversamos aqui hoje, né, e aí ele foi bem engraçado comigo, olhou assim bem nos meus olhos, gastei exatos 5 minutos, foi o tempo que eu pedi para ele, ele era um cara bem... detalhista em tempo, então se eu falasse 6 ele já me cortava, né? Então o ideal era 5 para menos. Fizemos ali essa conversa, ele olhou para mim e falou, Sr. Marcos, gostei muito, eu acho que realmente estamos precisando de um PMO dentro da empresa, mas faz o seguinte, conversa com o responsável do departamento de projetos nosso, né, e vê com ele como é que você vai implementar isso. Aí eu saí, né, meio cabisbaixo, meio assim, contente, mas meio triste ao mesmo tempo. E por quê? Porque o gerente que ele mandou procurar era o gerente do departamento de engenharia, projetos de engenharia. Então, ou seja, tudo que eu expliquei para ele caiu-se por água abaixo, né, e caiu para o departamento só de engenharia. Né? Tem gerenciamento de projeto? Então conversa com o pessoal que desenvolve o projeto. Né? E dentro disso eu aprendi, né, que vão ter pessoas que não vão entender o que a gente fala, o que a gente gostaria, mas eles entendem o resultado. Né? Então, o que foi feito dentro disso? Foi implementado o comercial da construtora, não foi PMO, e o comercial da construtora, ela apresentava de maneiras padrões os resultados dos portfólios por estados.
Então, apresentava ali o portfólio da empresa como um todo, os programas por estados, depois a análise por projeto. Então, a gente conseguia ali trazer uma visão de PMO para definir, olha, onde estou tendo os melhores resultados, o que está sendo feito lá, pode ser aplicado para cá. Então, foi desenvolvido uma forma no comercial para gerenciar projetos. Então, pessoal, às vezes isso acontece, as pessoas não, naquela época lá atrás era mais fácil, hoje não, hoje o pessoal todo mundo já sabe, já está até aqui discutindo hoje online sobre o que é PMO, mas naquela época o pessoal não sabia. Então, dentro disso a gente vê as oportunidades que nós temos para criar um escritório de gerenciamento de projeto. Tá? Um outro, se quiser, Léo, vamos abrir pergunta. Pode ficar à vontade. Se o pessoal quiser perguntar, eu estou até vendo aqui, Marcos, tem até um pouco a ver com o case aí. O Marcel está perguntando, na opinião de vocês, quais as maneiras mais eficazes de implementar um PMO nas organizações que não possuem um? Ótimo, boa pergunta, Marcel. Prazerão, cara, gosto muito de você, sou cara dessa também. Né? Aí, Marcel, a gente entra muito de como demonstrar o valor do PMO. Né? É um ponto assim essencial. Para você implementar qualquer coisa, como é que eu vou demonstrar valor no PMO? Primeira coisa, você tem que entender qual é o valor da empresa. Você entendendo qual é o valor da empresa, opa, já tem uma sinergia. Que o complicado é, se você quer demonstrar só o valor do PMO, mas não sabe qual é o valor da empresa, pode ser que uma hora para outra eles não estão no mesmo caminho. Né? Pode estar um para um lado, outro para o outro. Então, você entender o valor da empresa é essencial. Tá? Entender dentro disso qual é primeiro, o valor da empresa. Segundo passo, que é importante, você tem que entender qual é o objetivo dos projetos que você está gerenciando, que você propõe a gerenciar. Porque você sabendo qual é o valor da empresa, qual é o objetivo, né, dos projetos, você vai conseguir trazer ali e identificar ali qual o valor que eu tenho que apresentar para a minha corporação, para a minha gerência, para a minha diretoria, em que essa implantação dessa gestão do projeto vai ser benéfica para o resultado da corporação. Então, entender o valor da empresa e entender o valor percebido da empresa no projeto. Então, eu vejo isso aí, né, uma melhor maneira e mais eficaz de se implementar o PMO. E, às vezes, é o que a gente comentou no início, começar como um PMO técnico, né, que é o que a gente vê mais comum aí no dia a dia, igual a gente comentou quando está falando dos tipos de PMO, implementar o PMO técnico, já fazendo essas medições, já definindo esses indicadores de resultados. Então, ali você tem a oportunidade de começar a trazer, como técnico, um conhecimento de gerenciamento do projeto. Tá certo. Sem ter alinhamento com a organização, não existe patrocínio. Né? Para que a liderança, a alta gestão patrocine um PMO, ela precisa entender primeiro qual é o retorno e acreditar, né? Porque até você implementar, isso leva um tempo e mostrar esse retorno. Então, eu vejo aí que é mostrar o valor que ele vai gerar, né, no diálogo, na apresentação e depois na prática mesmo, criando aí indicadores, métricas, né? O projeto antes performava assim, agora com o PMO performa de outro jeito, né? O resultado melhorou, diminuiu o custo, né? O planejamento está melhor, né? As informações são mais bem vistas, né? Tem mais comentário aqui, o Breno tá dando boa noite. Tem muita gente aqui que eu ainda não conheço, tá, gente? Quem quiser me adicionar aí, pode ficar à vontade. Entre vocês também se adicionem, aproveitem aí para fazer o networking, né? Que isso é legal aqui dentro do LinkedIn, ele nos permite isso. E tem um comentário aqui do Thiago Dias Campos. O Thiago tem anos que eu não vejo, hein? PMO tem que ser disruptivo no primeiro momento, nivelar padrões, gerar rastreabilidade e qualidade de dados para uma análise sintética. É uma transição difícil de se iniciar e cheio de preconceitos. É verdade. Que mexer na caixinha dos outros não é fácil, né? Então não. A gente mexe na caixinha do outro ali
mas na verdade a caixinha não é do outro, né? É da corporação. Sim. Né? Então, realmente você chegar nisso, a gente nunca sabe o que espera do outro, né? Então, você souber chegar da sua melhor maneira, é isso que é o mais importante. Justamente. Olha, eu acho que, né, nosso tempo já ele está acabando, mas o bate-papo foi bem produtivo, viu, Marcos? Eu gostei bastante, acho que a turma aí também participou, né? Isso é muito legal. E agora, a gente finalizando, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, pode escrever. E também quiser deixar sugestões aqui para os nossos próximos webinars, né? Fiquem à vontade para escrever ou me mandarem também, porque a gente está aqui para isso. Né? É um prazer falar aqui com todos, gerar esse conteúdo para vocês. Isso eu amo de paixão, Marcos também, né? Senão a gente não estaria aqui essa hora. E é muito importante a participação de vocês. Lembrando que esse webinar ele fica gravado aqui no LinkedIn. Se você entrar depois no meu perfil, o evento qualquer um pode assistir. E também, né, daqui umas 2 ou 3 semanas, ele é divulgado no meu canal do YouTube e também no Spotify como podcast. Então, agradeço muito a você que esteve conosco aqui até agora. Eu quero também já deixar anunciado aqui no dia 13 de abril, nós temos um próximo webinar que vai ser com Felipe Marques, onde a gente vai falar aqui sobre Breathwork, que é respiração funcional, no gerenciamento de projetos. Tá? O Felipe é neurocientista, ele já tem um conteúdo aí muito legal dentro do Instagram, já há bastante tempo, então a ideia é trazer aqui para o LinkedIn também, e dentro da nossa área, né, acredito que é algo que pode contribuir bastante aí, nos ajudar na nossa rotina aí diária. Então fica o convite para todos vocês. Eu vou ler aqui mais uns comentários, Marcos, da Jordânia. A explicação de vocês já respondeu a pergunta que eu estava publicando aqui. Que bom! De qual seria uma boa forma de mostrar para a administração da empresa o valor agregado do PMO ao negócio de forma constante. Que legal! Bom que o conteúdo ele te auxiliou aí de alguma forma, né, e gerou mais conhecimento. A Aline está falando, Leonardo Bretas, parabéns pela iniciativa de trazer uma nova visão mais simplificada do assunto. Marcos Vaz, em 15 anos de profissão, minha visão profissional de gestão, gerenciamento de projetos e vida revolucionou-se após ter o privilégio de ser sua aprendiz. Melhor gestor e professor. Gratidão, portanto. Parabéns e muito sucesso, meu mestre. Muito bom. Pode comentar aí, Marcos. Eu agradeço aí, Aline. Na verdade, a gente aprende junto. Caminhando, né, um junto ao outro ali, né, é assim que a gente aprende, né? A gente nunca sabe tudo. A vida é o eterno aprendizado, né? Tá certo. Geraldo também, parabéns, Bretas, pela iniciativa, e parabéns, Marcos, por divulgar seus conhecimentos. Tamo juntos, que legal. Bacana demais, né? Queria agradecer, então, Léo, também aí a oportunidade que você abriu para a gente conversar sobre o PMO. Foi um prazer demais, né, participar junto com você, falar um pouquinho da experiência, das coisas que a gente vivencia em gerenciamento de projeto. Agradecer a todos aí que entraram, participaram, né, pessoas que já trabalharam comigo. Eu vi ali vários nomes ali, né, tem pessoas que eu tenho muita admiração, não só como pessoa, mas também como profissional. Então, agradecer a presença de todos aí também, que assim, juntos, que a gente faz a diferença, compartilhando nossos conhecimentos, compartilhando nosso dia a dia, compartilhando nossas dores também, né, que PMO não é só alegria, tem muita dor, né? Então, dentro disso, também coloco à disposição de cada um de vocês. Se quiser me mandar lá um direct lá no LinkedIn, fazendo alguma pergunta, eu tenho todo prazer também de responder. Estou aí à disposição. Naquilo que eu puder agregar valor, né, em conhecimento para vocês, pode contar comigo, que é uma das minhas paixões, é dividir um pouquinho daquilo que eu sei, né, e aquilo que eu não sei vai ser um prazer também a gente correr atrás das dúvidas e das respostas. Tá certo, muito obrigado, Marcos, obrigado, pessoal. Desejo aí uma boa noite para vocês e até a próxima, que a gente esteja junto aqui novamente. Grande abraço a todos aí.
Valeu, Marcos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.